Então, boa noite a todos. Vamos então iniciar os trabalhos desta noite. E assim, vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos sentindo a nossa respiração e se acalmando. Vamos sentindo todo o nosso corpo entrar em sintonia com a música. E assim, todos bem calmos. Vamos saudando amorosamente aos mentores individuais. Esses irmãozinhos que nos acompanham em todos os dias da nossa vida. Vamos saudando amorosamente as equipes que fazem a limpeza e a proteção desta casa. Vamos pedindo a eles que permaneçam na parte externa, fazendo a guarda nas calçadas, em todo ao redor do quarteirão. E a limpeza interna, em todos os cômodos, na área do jardim. Vamos sentindo a nossa casa bem limpa e protegida pelas equipes que fazem a proteção. Pedimos que a proteção inicie-se desde os alicerces até o telhado da nossa casa de oração. Agradecendo a eles por tudo que nos faz. Vamos saudando amorosamente a mentora da casa, Irmãs de Fô. Agradecendo a ela pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, crescendo espiritualmente e moralmente. Agradecendo a ela pela intuição, por estar sempre conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos clareando, nos conduzindo ao que é melhor para todos nós. Vamos saudando amorosamente as fraternidades de Jesus com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Vamos saudando a todos os veneráveis na figura de Ricardo e seus cruzados, pedindo a ele a proteção para a nossa casa de oração. Vamos saudando amorosamente a Ismael, que é o anjo preposto de Jesus para o nosso querido país Brasil. Pedimos a ele que envolva todo o nosso país em muita luz, e a todos os brasileiros com fé e esperança. Vamos saudando amorosamente a Maria de Magdala, na figura de todos os apóstolos, agradecendo a ela pela oportunidade que nos dá de reforma íntima, exemplo para nós de reforma íntima. Agradecemos a todos os apóstolos pelos exemplos, pela força e pela fé. Vamos nos elevando ainda mais e vamos chegando ao Vale Azul de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Vamos sentindo o seu abraço fraterno de mãe. Vamos sentindo o seu envolvimento no nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim nos sentimos mais acolhidos,
e de mãos dadas com Maria, vamos nos elevando e chegando até o seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, e diante dele nos colocamos de joelho em espírito, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, agradecendo pela nossa família, pela nossa saúde, por estarmos todos aqui reunidos. E assim, nos elevando ainda mais, saudamos ao nosso Pai Criador, agradecendo por tudo que temos e pelo que somos, diante de tanta doçura. Vamos saudando com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. De todo o mal, o vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Magali chegou. Vou acender a luz. Sou Magali, né? Não, boa noite. Muito formalizado, tudo bem? Nem vou tirar as cadeiras porque acabou de chegar mais gente. Tudo bom? Tudo bem, e você? Olha, tô congelada, porque não é porque eu tô nervosa, é porque o ar vem bem aqui, né, Gi? Não, fica tranquila, acho que é porque eu tô nervosa também. Brincando. Bom, então, boa noite, meu nome é Alessandra, a gente já se conhece por aí, né? Amanda é minha filha, falei que ia falar. Então, se eu tiver que pegar alguém para fazer uma dinâmica de exemplo, vai ser a Amanda. Ela falou lá em casa, pelo amor de Deus, não fala nada, fica quieta, só que não cola, né? Mas eu não vou não, Amanda, eu pego a Magali mesmo, né, Magali? Tô brincando. Tem que brincar, né? Esse é o meu jeito, eu brinco. E segundo as orientações, eu preciso ser quem eu sou, né? E eu gosto de brincar, mas assim, com todo respeito, se alguém quiser perguntar, podem perguntar. Se eu não souber responder, provavelmente eu não saberia, mas aí tem a Gi, tem o Aldo, né? O pessoal que está aqui toda semana, né? Então, o tema de hoje é... Eu não sei se vocês leem antes. Né? Então, o tema é teu karma, né? Eu fico até constrangida de falar karma, porque tem carioca aqui na sala, né? E aí vou falar karma, aí não dá, né? Então vai ser karma. Então, teu karma, né? Aí eu tô conseguindo não só ficar muito puxando mais pro R, né? Mas vamos lá. O livro é o modo de entender uma nova forma de viver. É o capítulo 34. E o livro, né? Aí, como a gente precisa entender de quem é, que foi escrito, psicografado, né? Por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, né? Hamed, uma das reencarnações dele foi na Índia, né? Então acho que tem tudo a ver com o capítulo também, né? Não só o livro todo, mas por quê? Porque karma, essa palavra karma, ela vem do sânscrito, que é uma língua clássica sagrada da Índia, né? E aí trouxe, e a gente tem no nosso vocabulário ocidental, né? Mas quando a gente fala de karma, a maioria das vezes a gente sente aquele peso, né? Ai, meu karma,
uma coisa mais pesada, uma coisa mais sofrida. E não é nada disso, né? Então, por isso que é interessante a gente estudar, ler. E cada vez que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Nunca tem fim. E é interessante, né? Porque ele começa citando um trecho de Mateus, do capítulo de Mateus. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Alessandra, viu? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Aí, é um capítulo de Mateus, São Mateus, né? Que ele fala: pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Então, retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. O que significa isso, né? Comportamento. Por que ele escreveu dessa forma? É interessante, porque tem tudo a ver com karma, que o Francisco, né, através de Hamed, vai explicar para a gente. O que é karma? Né? Karma significa, a palavra karma significa ação ou ato. Então, não é punição, não é recompensa, né? É uma lei natural de causa e efeito no âmbito moral e mental. Então, a gente precisa tirar essa ideia que a gente tem de que, quando a gente fala em karma, achar que é uma coisa ruim, ou que é uma punição, né? Seu José, o senhor está me ouvindo direitinho? Tá? Porque às vezes, né, minha voz não é muito alta. Então, aí que a gente precisa tomar cuidado, porque para cada ação, uma reação correspondente. E quem não tem reações? E quem não tem ações todos os dias do ano, né? Então, assim, o que significa isso? A todo momento, nós não somos, deixa eu só falar o contrário, nós não somos ainda anjos. Todo mundo erra. É a coisa mais natural do mundo, desse mundo aqui. Um dia nós seremos. O nosso planeta Terra, ele está no estágio de provas e expiações, né? Se é provas e expiações, claro que nós vamos errar. A gente erra, porque nós estamos em evolução. Quando o nosso planeta lindo passar desse estágio para um outro mais adiantado, ainda no começo nós vamos errar ainda, porque é tudo um processo. Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Por quê? E isso faz parte do aprendizado, então nós não precisamos nos punir porque erramos, né? O que precisa? Eu não preciso me punir, mas eu vou continuar errando? Não. Se eu erro conscientemente, eu pisei lá na plantinha que eu sei que eu não posso pisar. Errei. Eu estou pegando um exemplo bem, né? Bem simples, né? Mas a gente erra muito com a fala. A gente fala coisas que às vezes a gente nem quer falar, mas sai. Mas, a partir do momento que a gente fala, nós pensamos, cria uma imagem e aí vocês já sabem, né? Então, tudo isso, essa ação que a gente tem, pode se tornar um karma ou não. Depende muito da situação, né? Então, para toda ação, há uma reação correspondente. No Espiritismo, o conceito de karma é compreendido através da lei de causa e efeito, ou lei da ação e reação. E tudo isso é segundo a lei divina, né? Nós não estamos inventando nada. A lei de ação e reação está dentro da lei divina, segundo os ensinamentos de Allan Kardec, né? Então a doutrina espírita está embasada. E o karma é isso, é a lei de ação e reação. Tá?
A lei de causa e efeito é a base do karma. Todo mundo já está? Alguma dúvida até aqui? Não? Na visão espírita, nada acontece por acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui. Por que será que estamos aqui hoje? A gente não tem essa compreensão do passado, né? Mas quantos de nós que, quando está aqui dentro, que eu falo que aqui, essa sala, para quem quiser sentir, é um solo sagrado. Mas se permita sentir, porque aqui acontece cura, né? Mas a gente precisa o quê? Permitir. Né? Então, nada é por acaso. Se nós estamos aqui, por exemplo, Amanda, por que é minha filha? A gente, né? O que será que a Amanda aprontou para mim? Ou eu aprontei para ela, né? Isso é karma? Já vou explicar isso depois. Estou falando com você, né, Amanda? Porque tem mais intimidade, né? Depois a gente conversa. As relações de amizade, elas não são aleatórias, né? É. A gente convive anos e anos e anos juntos. Então, você tem esse relacionamento de amizade que também tem uma história dessas almas, né? Ah, tem, né, Gi? Nada é por acaso, né? Deus não castiga e não premia ninguém. Nós, através das nossas ações, pensamentos e sentimentos, construímos as causas que trarão efeitos futuros, sejam eles felizes ou infelizes. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos e sentimentos. Mas com quem? Com quem que nós temos uma responsabilidade muito grande? Conosco mesmo. Conosco, porque nós, quando eu soube disso, né, eu fiquei assustada, vou contar para vocês, porque eu achava que eu ia levar todo mundo comigo, os 4, né? Então nós vamos evoluir todo mundo junto, Valdecir, a Marco, a Rafa, a Amanda e o Otávio. Todo mundo comigo, né, Gi? Sonho de mãe, né? Então vamos entrar todo mundo aqui, nós vamos caminhar juntos. Não é assim. Falei, nossa, o Valdecir está na minha frente, e agora? Corre! Eu brinco, né, em termos de estudo. Mas aí, como? À frente de quê? Não existe, porque cada um é um. Cada um está evoluindo no seu tempo. Então, nós não podemos evoluir ou carregar alguém com a gente. Infelizmente ou felizmente, porque nós somos individuais. Não tem jeito, né? Então, nós temos que fazer por nós. Então, o karma falado aqui tem a ver com quem? Conosco. Então, a Amanda não é meu karma. De novo, né, Amanda? Amanda não é meu karma. O Valdecir não é meu karma. Uai, mas por que às vezes a gente acha que a gente carrega alguma coisa? Porque essas pessoas, a gente cita muito a família, né? O marido, o filho, a mãe, os pais. Por que a gente sente isso? Parece que está pesado em algumas situações. Por quê? Todos nós, né, viemos para que alivia o karma que eu criei com aquela pessoa. Não é a pessoa que criou comigo. Então, se eu tenho que ter mais paciência com determinada pessoa da família ou não, qualquer ambiente que a gente está, é uma oportunidade que a gente tem de aliviar o nosso karma. É a oportunidade de trabalhar sentimento em relação à pessoa, paciência, o que mais? Tolerância, né? Parar de... Por que causa às vezes causa aquela coisinha? Então é aquela coisinha que eu tenho que trabalhar? O outro tem que mudar? Não, somos nós. Então, para amenizar a situação,
uma ação que pode ser que nós fizemos lá numa vida passada. Ou aqui, agora, nessa encarnação. E a gente está vivendo tempos, né, de transição e tudo está se resolvendo muito rápido. Não sei se vocês percebem. Porque não dá mais para a gente ficar carregando. Na próxima reencarnação eu resolvo. Então, tudo que a gente tiver que resolver, vamos resolver agora. Senta para conversar, né? Seja uma pessoa melhor, porque agora é a hora. Então, vamos lá. A cada um segundo... Colhemos aquilo que plantamos. Plantamos bondade, colhemos paz, harmonia. Plantamos egoísmo e maldade, colheremos sofrimento e desafios. Como? Eu não entendo, né? Porque nós sempre fomos uns anjinhos em vidas passadas. Por que será que agora, né, tem algumas coisinhas que a gente precisa colher? O que será que nós plantamos? Vocês acham mesmo que nós somos anjos em vidas passadas? Ninguém foi. Ninguém foi. E não porque nós não somos hoje. Então... tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. O que importa é que a gente está um pouquinho melhor agora do que antes. Um pouquinho melhor hoje do que ontem. E amanhã, se a gente errar, não tem problema. A gente continua. Uma das questões fundamentais para a gente entender o karma é a própria reencarnação. Essa oportunidade que a gente tem de voltar, reencarnar, para viver essa lei de causa e efeito. Então, se eu fiz algo lá atrás, é uma oportunidade agora de melhorar. Então, a doutrina espírita é muito linda, né? Que ela nos clareia sobre a questão da reencarnação. Porque se a gente pensar que não existe vida após a morte, e aí? Né? É pouco demais, né? É pouco demais esse tempo que a gente vive aqui. Então, a reencarnação, ela permite o funcionamento pleno da lei de causa e efeito. Vidas sucessivas. As situações que vivenciamos na vida atual são, em grande parte, reflexo das nossas ações e vidas passadas. Certinho? Alguém tem dúvida disso? Não. E dívidas do passado. Temos oportunidade de reparar o aprendizado de situação vivenciada em vida passada. Porque a gente, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. E com o nosso despertar, né? Que ainda nós somos assim, bem pequenininho. Mas a gente já começou a despertar que é aqui que nós precisamos resolver os nossos quês. Né? Quem tem uma mãe difícil, quem tem um pai difícil, os irmãos que dão trabalho. Por que eu estou nessa família? O que essa família está me mostrando para eu melhorar, para eu compreender, para eu aceitar? Então são perguntas que cada um, né? Cada um tem uma história que a gente não pode desconsiderar. Cada um até aqui teve uma vivência, né? Viveu coisas. Amanda viveu coisas que eu não vivi. Amanda viverá coisas que eu não viverei. E Amanda de novo, né? Mas é assim que é a vida, né? E isso é bonito. Isso é muito bonito. E às vezes a gente quer papel de mãe de novo, né? A gente quer controlar, né? Quer fazer o filho andar ali, filho, ó, faz isso que vai dar certo. A gente orienta, porque a gente tem também a vivência, né? Mas às vezes o filho teima e vai por outro caminho. E aí, o que nós vamos fazer? Tem que não, né? É interessante que nós entendemos esse caminho que o filho vai seguir, respeitando e continuar orientando. Né?
Porque e acolher quando precisar, né? E não acaba nunca, né, Gi? Não acaba nunca. Porque se todos, né, seguissem exatamente, não, vocês vão fazer isso, vai dar certo, lá. Mas a vida não é assim. Ninguém controla ninguém. A gente nem se controla, né? Então é interessante. Então o papel da reencarnação é fundamental para que a gente trabalhe o karma, né? Karma não é castigo. Isso todo mundo já entendeu. Não é castigo. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Embora possamos estar colhendo os frutos de ações passadas, que é o karma, temos total liberdade para agir no presente, que é o livre-arbítrio. Nossas escolhas de hoje estão criando o nosso karma futuro. Então, vocês entenderam bem como que funciona? A gente vem, todo mundo sabe, né? Quando a gente vai reencarnar, a gente pede milhões de coisas, né? Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso ter mais paciência, eu preciso compreender mais as pessoas, lá, a gente faz uma lista enorme. Aí a gente reencarna, chega aqui, e aí? Não é consciente, mas a gente sente de alguma forma o que a gente tem que fazer. De alguma forma a gente sente, eu tenho certeza absoluta. Planejar uma coisa, executar é outra coisa. Aí na execução, né? Nossa, eu tenho certeza que eu pedi algumas outras coisas e não consegui cumprir. Por quê? Eu mudei. Mudou. Se eu tenho certeza que mudou. Mas por quê? É o livre-arbítrio. Encarnada, me dei conta, pode ser. Estou falando tudo que pode ser, né? Que a gente sente. Que algumas coisas eu poderia estar fazendo diferente. E de uma forma diferente. Agregando outras situações. E aí se muda. Então, o livre-arbítrio é interessante, porque o karma não é rígido. Não é porque você tem que passar tal situação que você vai passar. Devido a uma ação lá do passado. Mas se aqui você percebe, ou você muda o seu jeito de ser por algum motivo, é atenuado. Outras coisas acontecem. Porque o karma não é rígido e não é inflexível. As coisas vão acontecendo. E aí, e sempre para o nosso bem. Tenho certeza absoluta. Porque a escolha é de quem? É nossa. Ninguém falou, Alessandra, você tem que ficar a vida inteira trabalhando lá na PAI. Ninguém me falou isso. Mas é opção, né? É opção. Por quê? Porque tem um motivo, que não é claro na minha mente, mas tem um motivo. Será que em outra vida eu não fui deficiente e não fui cuidada? Será que eu não tive um filho deficiente? Será? Então são todos. Ou será que eu não fui uma diretora carrasca? Né? Será? A gente não sabe. E agora eu estou lá, né? Eu gosto muito de trabalhar com deficiente, né? Que é diferente, É só quem trabalha que entende isso, assim. Não é difícil, não é fácil. Por quê? Porque quem trabalha, ou quem é professora, ou quem é terapeuta ocupacional aqui, em clínica, é diferente de quem está dentro de uma instituição. É totalmente diferente. Então, por quê? Tem algum motivo. Né? Então, é o meu karma. Eu poderia ter mudado? Poderia. Juro para vocês, poderia. Poderia se eu prestasse um concurso, eu prestei e não fui. Se eu fosse para outra cidade morar, nada disso aconteceu.
Porque esse caminho meu teria que ser traçado dentro desta instituição, talvez, ou se eu fosse para uma outra cidade, poderia ter ido para uma outra também, né? As coisas vão mudando. Então, isso é interessante, que a gente vai sentindo. Então, eu sinto que há coisas para se fazer ainda, né? E esse sentir é essa oportunidade que nós temos de melhorar e facilitar a nossa caminhada. Porque se a gente ficar indo contra a maré, não vai dar certo, né? Porque a maré, a gente vai contra, mas daqui a pouco a gente está aqui de novo. Tá dando para entender? Vocês querem perguntar? Vou tomar uma aguinha. Eu combinei com a Amanda para ela fazer uma pergunta. Amanda, não precisa fazer 10. A Sheila, eu sei, eu conheço a Sheila. Mas eu queria falar um negócio. Olha, Claro, Sheila. eu acho que ajuda muito nessa dinâmica de ação e reação. Por exemplo, você acorda, você pega um dia produtivo. Na hora de dormir, você faz uma reflexão sobre o seu dia. Nossa, perfeito. Perfeito. Não, é perfeito. Isso que vocês entenderam que a Sheila falou, né? Que a gente acorda e segue, né? Faz as orações e segue. Aí à noite, fazer uma autorreflexão, né, Sheila? Por que aconteceu tal coisa? Como eu reagi? Isso serve para quê? Para os nossos sentimentos, né? Para quem fala muito, erra muito também. Erra. A gente erra a todo momento. Né? Você não está sozinha, né, Sheila? A gente estamos juntos. A gente, né, Magali? Faz parte, porque tem, principalmente quem é muito alto, né, Sheila? Então a gente fala, né? Aí eu brincando e o negócio filmando, né? Mas assim, por quê? Falam que quem é muito baixinho, né, Sheila? É bravo, fala demais. E assim, a gente fala, mas a gente é boazinha, né? Aí, fora o livre-arbítrio, a gente pode ter as provas, né? E expiação. Expiação. O sofrimento pode ser de duas naturezas. Expiação é o sofrimento resultante de erros cometidos no passado. É uma oportunidade de repará-los e purificar-se. Então, não é castigo. Se uma pessoa vem com sofrimento muito grande, não é castigo. É uma expiação. Prova é um desafio escolhido pelo próprio Espírito, né? Nós mesmos escolhemos esses desafios. Então não adianta a gente falar, nossa, estou sendo punida, Deus não gosta de mim, por que acontece comigo? Acontece porque nós pedimos. Então, e vem, e como lidar, né, com aquela dor, com aquele sofrimento. Uma das coisas importantes é entender o nosso sentimento. Porque se a gente entende o sentimento e começa a analisar um pouquinho mais, aí eu vou me atentar se eu estou ficando um pouquinho mais triste do que o normal. Se eu estou um pouquinho mais triste que o normal, eu posso ir para uma depressão. Então, se a gente começa a analisar, perceber o nosso sentimento, opa, peraí, preciso de ajuda. Ô Magali, troca uma ideia comigo, vamos conversar? Só de conversar com alguém, eu não tenho ninguém para conversar. Tenho um amigo que vocês não têm ideia como ele é bom, o espelho, né? O espelho é nosso parceiro, ele fala muita coisa. Além de falar que a gente está meio gordinho, que o cabelo tá branco, que você tá com cara de sono, né? Mas a gente olha para ele e fala, e aí, você tá bem? Tá bem?
A gente está falando com quem? Conosco. Quem é o nosso melhor amigo? Nós mesmos. Então, sim, perceber o sentimento, fazer essa autorreflexão, nos dá alguns alertas para que a gente não caia numa cama com depressão, ou aquela dor que a gente sente no joelho não fique pior. Porque se a gente coloca todo o nosso sentimento para o joelho, aí ele vai ser, né? Ele vai ser o ator principal. Ai, mas está doendo, Alessandra, tá? O que nós podemos fazer para melhorar essa dor? E aquela dor da alma, que ninguém vê, né? Ninguém vê. A pessoa se arruma, continua trabalhando, mas está com uma dor ali que está sufocando. E ninguém vê. Porque ninguém, a maioria das pessoas, né? A gente não pode generalizar, mas não estão preocupados em ouvir o outro, né? Preocupados se a nossa saúde mental está ok, né? Mas está preocupado na roupa que você está usando, no brinco que você está usando, se você falou alguma coisa. Então, a gente, como nós já estamos um pouquinho à frente, né, da maioria das pessoas, então sejamos essa pessoa que escuta, que acolhe, que põe a mão no ombro, que puxa para conversar, ou precisa nem conversar, só ouvir. Porque hoje em dia a gente está carente de pessoas que nos escutam. E que, né? Então a gente gosta de falar. Já repararam na conversa? Às vezes você conta uma história, a colega, você espera um retorno, a colega vai falar da história dela, né? É porque a necessidade de falar, a gente tem necessidade. Mas se você for bem íntima, fala, posso falar agora? Você me ouve, né? Por quê? É bom que falamos para não cair e não adoecer, certo? Então, nós falamos do karma, então nós falamos peraí que agora eu perdi aqui, ó, da reencarnação, que o karma não é castigo, da lei de causa e efeito, e o último item, que é interessante, que é reforma íntima e perdão. O bem praticado tem o poder de dissipar as sombras do passado. Olha que interessante. O bem praticado tem o poder de dissipar as sombras do passado. Que poder é esse, né? Que poder é esse? O poder não é que vai tirar o nosso sofrimento, né? Mas a partir do momento que nós estamos aqui e começamos a olhar para dentro e trabalhamos um pouquinho a reforma íntima, inclusive eu estou com a camiseta da borboleta, né, Gi, que está virando um pouco de uniforme, porque a borboleta é um símbolo para nós de transformação, né? Então, quando nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de autoperdão, o que vai acontecendo? Aquele problemão que a gente acha que é muito grande, ele não fica tão grande. A gente vai aprendendo a lidar com os problemas do dia a dia. Consequentemente, os nossos karmas, né, ao invés de se tornar um peso na nossa vida, eles se tornam um peso um pouquinho menor. E a gente consegue trabalhar com ele melhor, né? Então, a reforma íntima, que a gente trabalha com o livro da nossa irmã Stifo, para mim, é um dos melhores livros de psicanálise, psicoterapia. É um livro que fala tudo, mas a gente tem que estudar, não dá para ler. Cada parágrafo é uma lição de vida. Então, olha o privilégio que a gente tem, né, de poder estudar um livro da nossa mentora, que eu sou apaixonada por ela. Eu gosto. Quem assistiu o filme A História de Allan Kardec? Assistiram? Ela aparece um pedacinho no filme. É uma mocinha
E ela tem uma passagem bem breve no filme, né? E a irmã de Fo, e ela por ser tão mocinha e menina, de uma inteligência tão incrível, né? E moral, que assim, eu sou apaixonada por ela mesmo. Então, eu convido a todos para esse trabalho de reforma íntima. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Esse trabalho tem tempo? Ele tem um tempo? Não, é a vida toda. A gente já está vindo com esse trabalho de reforma íntima, eu acredito que já de outras vidas também, né? A gente está num processo. Aí, a gente tem também o karma coletivo. Todo mundo sabe o que é karma coletivo? Tem algum exemplo? Crianças, Amanda. Karma coletivo. Nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Terremoto do Haiti. Oi? Terremoto do Haiti. Terremoto, pandemia, avião que cai, tsunami, né? E por... Avião do Chapecó. Então. Chapecoense. Pois é. Então, acontece. E por quê, né? Como nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Os sofrimentos coletivos, guerras, epidemias, pandemia, catástrofe natural, são reflexos do estágio moral ainda atrasado da humanidade como um todo, que colhe os efeitos de ações coletivas. Então, não é à toa, né, que tem países que sofrem, procuram guerra o tempo todo, parece que nunca, não tem fim. É uma busca do quê? Para quê? Né? Só destruição, por poder, né? Então, mas toda a população sofre. E aí nessa hora a gente fala, graças a Deus nós somos brasileiros, né? Que por enquanto está todo mundo quietinho aqui no Brasil. Graças a Deus. Mas é o karma coletivo. Por que eles estão todos juntos, né? E sofrem com as guerras, todos juntos. E eles não... E quanto é difícil sair, esse movimento de sair do país e ir para outro país. Como é difícil. Né? Tem alguns romances espíritas, tem um bem antigo que chama Capitão Arnúcio, de que é Roque Jacinto, um negócio. E conta a história de um grupo de pessoas que desencarna num desastre de avião. E no final lá você acaba descobrindo que todas essas pessoas, há algumas encarnações atrás, eles tinham trabalhado junto com piratas no navio. E ainda não se funcionou, mas eles tinham ficado com uma história a ser acertada. E é interessante porque assim, depois do desencarne, os personagens todos começam a despertar lá e lembrar do que fizeram e do que vai passar aquilo, né? Então, a literatura espírita, ela ajuda bastante a gente a entender essas situações. Né? É verdade, porque senão ficaria estranho, né? Se a gente não tivesse essa certeza, né? Essa compreensão e a certeza da vida, né? Depois da nossa passagem, né? Porque a gente vê de vez em quando acontece e parece que quando cai um avião, cai o outro avião, né? Parece que é uma coisa meio combinada. Agora, e tem, né? Tem. Nós, por enquanto, nós estamos bem, né? Graças a Deus não tem terremoto, né? Não tem tsunami, né? É igual esse acidente de avião. Tem 300 pessoas. Aí o avião cai e morre 299, sobra um. Sobra um. Aquele não fazia parte da história. Exatamente, né?
né? Não fazia parte daquele karma coletivo, daquele grupo, né? É. Tem vários filmes, né, de sobrevivência. Oi, bem? Eu lembrei do filme Sobrevivente dos Andes, que na verdade aconteceu mesmo. Ah, Eles comem a carne. isso, Tem que comer carne dos colegas. eu assisti esse filme. É um filme de sobrevivência mesmo, né? E alguns morreram, outros não, mas o avião caiu lá não sei se todo mundo lembra desse filme, né? Tava passando, na Netflix, né? Recente, é real. 60, Isso. Jogava, né? Jogava, não lembro se era basquete. Então, tava todo mundo junto, né? A gente tem um exemplo nosso aqui no Brasil dos Mamonas Assassinas, né? Que no momento que eles estavam no sucesso, quer dizer, algum motivo tem, com certeza, né? Oi, bem. Por coincidência, hoje eu escutei uma psicografia, vamos dizer assim, de um piloto brasileiro que morreu num acidente, que ele era um centurião na época antiga, e ele prendia as pessoas nas vigas e Sim. despedaçava. E ele veio para morrer despedaçado. Mas como ele fez muita coisa boa, aí ele só sofreu o acidente e morreu. Isso. Assim, era o barulho, né? É o karma dele, né? Ele veio para ser, mas aí ele fez muita coisa boa e Esquecimento. investimento, ele só teve aquele acidente. Não morreu despedaçado. Isso o cara da psicografia que falou, né? Não sei até que ponto isso é verdade na história, mas eu Tem a do menininho. Eu lembrei desse menininho. Ficou preso pelo ciclo. Isso. E na psicografia dos pais, ele fala que foi uma escolha dele. Ele quis desencarnar daquela forma que ele havia infringido as pessoas, né, lá na época também do Jesus ali, que eram Arrastados nas bigas. Foi uma escolha, por isso que falam, não é uma expiação, é uma prova. Ele foi escolhido por aquela alma. Ele fez questão daquilo. E um detalhe desse do Arquivo Centro é que foi exatamente em Lima. Lá era onde ele fazia as coisas. Era arena, não foi programado. Eu vi essa. Era arena. Era uma arena. Então, Então, esse é um exemplo do karma. Agora eu estou lembrando do trabalhador da última hora, do Inácio Pereira. Ele fala do terremoto antigo. Fala. E na hora do desencarne em massa, eram soldados nazistas que desencarnavam. Eles que estavam dando apoio espiritual, eles até estranhavam, nossa, né? Os soldados estavam dando apoio? Não, Os... a espiritualidade estava acudindo. Sim. Entendi. E Que os... saíram ali Certo. eram de soldados nazistas, então eu falei, mas o que é isso? Porque Entendi. quando é coletivo muito grande, a espiritualidade maior dá um jeito de juntar o mesmo grupo que tem aquela afinidade. Faz parte, né? Quanto faz sofrimento parte do tem no conjunto. Haiti, né? E o Haiti é um país, os militares sabem muito, né? Que vão, mas não ajeita aquele país. Acho que nem tem mais missão para lá, né? Faz parte daquele teatro, você já reencarna atraído para essa situação. Da situação. Você lembra da Zilda Arce, que era Curitiba? Ela, na hora do terremoto, ela saiu de Curitiba e foi fazer uma palestra. Que era ligada à Igreja Católica. Aí ela foi fazer uma palestra lá no Haiti. E na hora do terremoto, ela desencarnou no Haiti. Ou seja, ela fazia parte. Da Do história. jeito o contrário, né? No caso dos duas pessoas, dois homens que iam trabalhar e o avião caiu e eles perderam o voo. Quando perderam o voo, eles deixaram ruim, explodindo, né? E aí logo em seguida, o avião caiu e eles viram, na verdade, era um livramento. Foi um livramento, né? Não era deles. O karma de morrer num acidente de avião não era dele. Fazer parte do teatro. Nós fomos sair para viajar uma vez, o carro carregado, um monte de criança dentro do carro. E o carro não funcionou.
teve outro. Aí não fomos, né? Deixamos para ir no outro dia. E o Aldo no outro dia falou na oficina. Então ficava funcionando normalmente. Ah lá. Mas também vou brigar, né? E às vezes, por isso que é bom, né? Quando não dá certo na primeira, deixa. Não fica muito insistindo, mas... Força, né? Dá um pouco de, né? Mas o que tem que acontecer, né? Acontece. O karma coletivo é uma situação que pega a gente, né? Que a gente, às vezes, não entende aqui. Mas... como a doutrina espírita é abençoada e tem essa oportunidade de muitos pais procurarem, né, essa resposta, e através das cartas psicografadas, então isso é um calento para o nosso coração, né? E isso é muito bom, porque a gente julga muito, né? Nós julgamos, o ser humano julga o outro. Nesse caso do acidente da Gi, imagina, foi horrível, né, Gi? Na época, todo mundo julgando muito, foi muito, que é uma criança. E a gente sempre vê, toda hora tem acidentes desse jeito, maus tratos com os animais. E aí como é que fica tudo isso? Se a gente não parar e pensar, a gente se revolta. E se revoltar não é o melhor caminho, né? É tentar entender, aceitar e orar, né? Orar muito, muita oração. Esse é o caso também, mas a Isabela perdoa, né? A Isabela, então, Foi julgada. aí eu acho que o casal, né? Nesse caso não teve cinema. Ali foi maldade mesmo, né? Esse dia até não sei se enquadra, né? Eu vi um caso, que eu acho que é interessante do karma, de um médico espiritual, né? Que ele faz cirurgia através de vários médios, né? Mas assim, isso é o médico lá do outro lado, né? Certo. Que vem. Aí ele estava falando que hoje ele é famoso, o pessoal procura, tudo mais, ele estava falando, mas não foi sempre assim. Ele falou que no passado ele fez muito mal, e a última encarnação dele ele foi médico nazista. E ele fez muitas atrocidades. E nessa desencarnação, esse período que ele passou depois do desencarne, ele tomou consciência. E aí a espiritualidade chegou para ele. Só que agora você tem um conhecimento e você pode redimir, você pode cuidar das pessoas antes da sua próxima reencarnação. Aí ele aceitou. Começar já lá, né, do outro lado, já começar a cuidar para redimir isso daí. Eu acredito que quando a gente está do outro lado, né? A visão é outra. A visão é outra, mas o problema é quando a gente está aqui, né? Que reencarna, né? Porque aí... aí a gente esquece tudo, tem as relações, os relacionamentos... E aí vai ser o teste maior, né? É muito imprevisto. É muito matéria, né? Não, é muito imprevisto. Você não sabe o que vai, porque você esquece. A gente não sabe, Você não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, por que nós viemos, o que nós temos que fazer. A gente não sabe. A gente sente algumas coisas, mas saber é complicado. A gente sente se a gente está no caminho. Esse caminho que eu quero, né? Aquele caminho não está bom. Então, não vamos insistir para esse caminho. Se a gente sente bem aqui, é aqui, né? Explicando mais ou menos o karma de uma forma mais lúdica, né? Vamos pensar no karma como uma fazenda. Então tem a fazenda, bem bonitinha, todo mundo já pensou numa fazenda linda? A nossa mente e as nossas ações são o solo da fazenda. Então tá ali. Cada pensamento, palavra e ação é a semente que vamos plantar no solo. Então a nossa mente é a terra. Vamos comparar com uma fazenda, né? Então a nossa mente é aquela terra. E cada pensamento, cada palavra é o que a gente planta nessa terra, é o que
que a gente está plantando na nossa mente. Então, a intenção por trás da ação é a qualidade da semente. Se eu jogar sementes de maçã, né, ou semente de alface, com amor, né, aí a Amanda vai 7 horas da manhã lá na feira comprar alface, né, Amanda? É o Valdeci que vai todo domingo. Ai, 7 horas, aí ele vai ver aqueles alfaces lindos, orgânicos. É quem plantou, teve essa intenção. Então, o solo é fértil, é assim a nossa mente. Mas se eu plantar de qualquer jeito, não molhar os alfaces, deixar o alface, aí a gente vai comprar lá na feira, aquele alface está feinho, né, mirrado, né, triste. Então, o que aconteceu? A intenção, talvez aquele solo não estava bom, não foi bem cuidado, não foi planejado para aquela sementinha, e aí deu erro, dá erro. Pode ser uma plantinha, vai nascer, ela nasce, só que ela nasce um pouquinho feinha, né? O alface não fica tão gostoso, mas num solo bem tratado, a alface vai ficar bonita e a gente vai sentir prazer em comer esse alface, né? Então, a nossa mente é o nosso solo, se a gente pensar numa fazenda. Aí, se você planta com carinho, se você tem uma intenção bondosa, falar em plantar, a Amanda está plantando bastante agora, né, Amanda? As florzinhas, plantinhas. Então, as suas plantinhas, elas ficarão bonitas, mas você tem que pôr amor, ter intenção, porque se fizer o trabalho, tem que fazer esse trabalho, tem que plantar, né? O agricultor ali às vezes está cansado, está triste, não vai dar muito certo. Vai nascer, mas... E se a gente plantar espinho? Vai nascer um pé de espinho? Um arbusto espinhoso? Vai, ele vai nascer. Por quê? Porque nós plantamos. Então, se a gente plantar flor, nasce flor. Se a gente plantar espinho, vai nascer espinho. Então, você vai cultivar. Quando você tentar colher algo, se você plantar um espinho, vai ser mais dificultoso. A gente vai ter mais dificuldade, não é? Alguém já colheu espinho? A pessoa planta espinho, quer colher alface? Não dá, né? Então, nessa situação, o agricultor ele não é punido pela semente de espinho. Não, porque o karma não é punição. Ele apenas colhe o que plantou. O karma não é um castigo, é uma colheita. Então, se a gente plantar sementes do bem, nós vamos colher sementes do bem. Se a gente plantar sementinhas do mal, nós vamos colher dor e sofrimento, né? Então, essa é a lei do karma. É a lei. O que a gente planta, a gente colhe. Não tem jeito. E planta. E nesse solo, que é a nossa fazenda, será que tem só flores? Só verduras, legumes? A gente tem as ervas daninhas, a gente tem os arbustinhos de espinho, a gente tem como aquela plantinha que dá coceira, né? Então, e aí? Mas tem um salmeirão também, amargo, mas é a nossa fazenda, é a nossa mente. E nós precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar da nossa fazenda, né? É só se tiver mais espinho que flor, então a gente precisa ir. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos plantando tanto espinho? Por quê? Por que eu jogo sementes de espinho? E aí eu colho o quê? Coisas boas? Não. Por quê? Então, essa pergunta do porquê é de cada um, né? É claro que nós todos aqui plantamos muitas flores, né, Amanda? Flores, verduras, legumes. E a nossa fazenda está muito linda. Eu consigo até imaginar. Vamos lá.
O karma não é fatalismo. Karma não significa que você está preso a um destino. Pelo contrário, você está criando o seu futuro a cada momento com suas escolhas atuais. Não é imediato, a colheita nem sempre é no dia seguinte. Algumas sementes germinam rápido, outras levam anos. Não é uma contabilidade cósmica, não é um sistema de débito e crédito, onde uma boa ação cancela uma má ação. Porque às vezes a gente acha, né? Tô indo no grupo espírita, né? Eu tomo passe, aplico passe. E por que ainda as coisas me acontecem? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso eu aprendi na fraternidade há anos atrás. Uma coisa é uma coisa. Por quê? Nós plantamos o bem, mas também nós vamos colher o que nós fizemos. Então, uma coisa não anula a outra. Uma situação não anula a outra. Quando você faz o bem, você tira o prego da tábua, mas você não pode falar. Você tem que parar aquilo. É verdade. São sementes diferentes. Você pode ter muitas flores em um jardim e algumas ervas daninhas. Ambas crescerão, né? Então, plantar só flor não vai deixar a erva daninha. A erva daninha ela vai nascer. Nasce. Porque ainda nós estamos, né, no processo de transformação. Foque em você. A verdadeira sabedoria do karma é usá-lo para olhar para dentro. Que sementes estou plantando agora? Em vez de, por que esta coisa ruim está acontecendo comigo? A primeira pergunta empodera. A segunda pode vitimizar. Que sementes estou plantando agora? Então, a forma que a gente lida com as nossas emoções. Que sementes eu planto? Que sementes eu estou plantando? Desta forma, nós vamos nos melhorar. Agora, se nos colocarmos em por que essa coisa ruim está acontecendo comigo? Porque só comigo acontece, né? A minha vizinha lá não tem nada e comigo tudo acontece. Chove, molha dentro. Bate o carro, faz isso, faz aquilo. Essa é uma postura que não é bom. Não é bom para a gente, porque a gente se torna vítima. E nós não somos... Oi? Autopiedade. Autopiedade. Nós não somos vítimas, né? Nós que criamos o nosso futuro. Então, a partir de hoje, vamos pensar no nosso futuro um pouco melhor. Que futuro que você está falando, Alessandra? Amanhã, hoje à noite, amanhã, um dia de cada vez, tá? Karma é uma ação consciente, é assumir a responsabilidade criativa pela sua própria vida, entendendo que você é, em grande parte, o arquiteto das suas experiências futuras, através da qualidade de suas escolhas no presente. Então, nós não podemos nem culpar o outro. Somos nós que escolhemos, nós criamos, nós formamos. Então, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Não é a Gi, não é o Aldo, não é a igreja tal, não é o centro espírita, somos nós. Então, a nossa responsabilidade conosco é muito grande, certo? Tem uma passagem que eu só vou contar um pouquinho para vocês, que é aquela filósofa, a Lúcia Helena Galvão, todo mundo conhece, né? Então, até vocês podem procurar no YouTube, que tem, acho que chama, nossa, agora não vou lembrar, mas que fala sobre karma. Depois eu entro aqui no celular e eu vejo o nome certinho. São contos indianos, lembrei. E que tem tudo a ver, porque esse termo karma tem a ver com a Índia, né?
os países orientais, eles têm muito mais a questão do karma, eles compreendem muito mais do que a gente, porque eles vivenciam muito mais a questão da religiosidade hindu, né? Então eles têm isso muito mais com eles do que a gente. A religião deles, mesmo sendo bem ancestral que nem a nossa, né? Algumas são muito mais. Muito mais. Né? Eles não tiveram, que nem a católica no meio, que tirou Isso, exatamente. justamente o termo, que é o termo da reencarnação, para justamente eu não quero vir para ser cobrado do meu passado, né? Vocês sabem o que o Marco está falando? Mais ou menos, todo mundo sabe, né? Então, e nós, desse lado de cá, o Brasil é um país jovem, se a gente for comparar com a Índia, com a Europa, né? O Brasil. E nós fomos colonizados pelos portugueses, pelos católicos, né? Então, essa visão de karma, ninguém aprendeu do catecismo, né? A grande maioria acho que fez catecismo, crisma, né? E a gente não aprende mesmo, né? Foi tirado tudo isso da gente. Então, para nós, hoje, com a doutrina, tudo fica mais claro. Parece que tira aquela venda, né, dos nossos olhos, que a gente tinha, e tudo vai ficando mais claro, né? Aí, nesses contos indianos, a filósofa doutora Lúcia, ela conta uma historinha, eu não sei contar como ela, mas para mostrar exatamente o que é o karma. Apesar de todos os exemplos, eu achei interessante. Por quê? Como lá eles procuram muito saber sobre o futuro, eles confiam muito dos sábios, né? Então, 2 jovens se perderam na floresta, estavam lá caçando, acabaram se perdendo, ficou a noite. Eles falaram, vamos dormir aqui e amanhã vai clarear, a gente vai conseguir voltar. Ok. Amanheceu o dia, eles continuaram e avistaram uma casinha lá no meio da floresta. E todo indiano, todo o pessoal de lá, eles são muito acolhedores. Eles falaram, vamos tomar um cafezinho lá e depois a gente volta para casa. O café, o chá, né? O chai. Aí eles foram para lá. Quem que estava lá morando numa casinha isolada? Era o sábio que há muito tempo já estava isolado, porque ele não aguentava mais as pessoas irem perguntar sobre o futuro, porque ele era um sábio. Chegou lá, os jovens reconheceram o sábio, falaram, o senhor está aqui? Mais ou menos assim. Que bom, a gente ficou perdido, né? E aí um com o outro falou, vamos perguntar. Acabaram perguntando para o sábio, porque o sábio já tinha avisado que ele estava lá, isolado, para ninguém perguntar para ele do futuro. Já tinha se aposentado. Aí, ele, na hora de ir embora, eles falaram, não, vamos perguntar. Sábio, eu quero saber do meu futuro. Tá bom, já que vocês insistem, tá. 2 jovens, você vai ser rei. Você vai ser rei e você vai morrer. Pronto. Eles saíram, né? Puxa, nenhuma possibilidade, de ser rei, e o outro era muito jovem. Como que ia morrer, né? Mas como o sábio é sábio, eles foram embora com essa certeza. Chegaram lá, na comunidade deles, né? E aí, o que queria ser rei, começou a ter atitude de rei. Quando eu for rei, você não vai fazer mais isso. Porque começou a ser exigente. E se achando rei mesmo. E o outro, o coitadinho que ia morrer, ele falou, já que eu vou morrer mesmo. Então, ele começou a ajudar as pessoas. Ficou um menino assim, muito exemplar, né? Perante a comunidade. Ajudava os mais velhos, enfim. Só que passou 1 ano e nada, não virou rei e o outro não morreu. E aí, ele falou, não é possível isso, tem alguma coisa errada. Esse sábio, como
como assim o sábio? Não pode ter errado. Passou mais uns meses, eles falaram, não é possível, não morri e você não virou rei, vamos atrás desse sábio. Não é possível, a gente precisa entender. Só que no caminho, teve um assalto, aquelas comunidades, né? Aquelas brigas lá. E os dois, o que ia ser rei, ele ficou meio assim, tal, não queria se envolver na briga. O outro falou, já morri mesmo, já estou morto, eu vou lá, eu vou defender todo mundo. E defendeu. Acabou que os ladrões acabaram saindo, esqueceram uma bolsa de ouro, de moedas de ouro. Eles falaram, bom, eu vou morrer, você quer levar? Leva, né? Eu já vou morrer mesmo. Então tinha essa ideia, porque sábio é sábio, não erra. Bom, aí o outro levou, que iria ser rei, que não tinha chegado a ser rei ainda, pegou a bolsa de ouro e seguiram para a casinha lá do sábio. Chegou lá, sábio, alguma coisa deu errado. Não é possível. Eu não virei rei e eu não morri. Ele falou, tá bom. Pois é, sabe por quê? Porque o futuro não é garantia. Vocês mudaram o futuro. O futuro não é rígido. Você ia ser rei, só que você, com as suas atitudes, você mudou o seu destino. Não vai ser mais rei. E você não vai morrer mais. Só teve esse corte, né, no braço. Você mudou o seu destino, porque nesse 1 ano e meio, as suas atitudes foram outras. Então, moral da história. Nada é congelado. Tudo se transforma e se modifica. Então, é a lei do karma, né? Então, a gente pode atenuar. Então, o sábio falou, né? O futuro, ele é construído, reconstruído e retificado a todo instante. E isso é muito interessante. E nós aqui estamos nesse processo. E como não poderia faltar, né? Que vocês estão loucos para ter dinâmica de grupo, não é? Aí, o que a dona Alessandra pensou? Que a dona Alessandra entra nessa sala, a dona Alessandra sou eu mesma, né? Não sei porque eu falei isso, e que às vezes a Amanda me chama de dona Alessandra, né, Amanda? Aí, essa sala dá muita intuição. Eu aqui sentadinha, aplicando o passe, e aí, faça isso, isso, isso. Falei, boa ideia. Eu, os meus pensamentos, eu comigo mesmo. Só que eu não tenho dom artístico, né, Gi? Não tenho dom artístico. Mas a ideia foi para eu fazer um desenho de uma fazenda. E a fazenda chama-se Fazenda Campos. Estou brincando. Fazenda Ceob. E cada um, né? A fazenda somos todos nós. E cada um vai plantar uma plantinha na fazenda. Certo? E aí, que planta que vocês vão plantar? Qualquer palavra. Paciência, amor, gentileza, menos felicidade. E aí eu vou pedir para vocês, para terem muita paciência com o meu desenho. E caridade, porque eu não tenho dom artístico para nada. Então eu gostaria que Quer começar, Aldo? Mas tem que ser ligeiro, hein? Porque a gente está quase no... Esse é o meu desenho, não vou... Cada um vai ter que vir aqui ver. Eu coloquei aqui, ó. E vai escrever aqui, seu Aldo. Aqui. Tá vendo o meu desenho, Aldo? Sim, gostou? Tem que desenhar. Não, você só vai escrever aqui, Aldo. O que você quiser. Vai sair, Gi. Olha, gente, esse desenho aqui... Amanda, você sabia disso? Não. Não é coisa mais linda que ficou. Olha, todo mundo está aqui. E o que significa? Além do pensamento, nós falamos e escrevemos. Então, vai acontecer, né? Já aconteceu. Muito obrigada, viu?
Eu amei tudo isso. Essa coisinha que eu dei é só para adoçar um pouquinho. Eu gosto de... Isso aí você pode deixar pendurado ali no Por lá de quartinho fora, seu. as coisas da Evangelina. Não, deixar pendurado lá no quartinho dela. Ah, no meu quartinho? Manda emoldurar. Então tá bom. Muito obrigada, viu, pessoal? Foi um prazer estar aqui e eu acho que a gente já pode ir encerrando, né, Gi? Opa, você apaga? Vai ligar o áudio? Música? Só apertar as luzes, senhor. Essa balinha não fiz, eu comprei, viu, gente? Porque eu não sei, ó, Amanda, não sei cozinhar, não sei, né, Amanda? Não é assim, né? Mas uma balinha de coco eu não saberia, né, Amanda? A Gi, você sabe? Tá fácil de bala de coco. A lente iluminativa. Ai, que chique. Mas é pesado, não precisa não, ó. Ah, porque vai apagar aqui, né? Você sabe. Apaga pra eu ver, deixa eu... Ah, não precisa não, ó. Como que apaga isso? Viu lá? Olha lá, ó. Não é aquela branquinha? Você prefere? Não precisa. Tá vendo uma luz? Eu acho que é a luz daqui, Aldo, que tá. A luz Da câmera? da câmera. Ó como tá claro. Pega o aumento aqui. Aumentar o quê? Aumenta a luz. Não. Ó, ainda tô bem. Gente, então, vamos começar, né, para dar a finalização da nossa aula de hoje. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando, abrindo nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam estas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós de acordo com nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre os nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passamos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permanecemos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus, aos mentores, por essa noite, pela aula desta noite,
pela oportunidade de estarmos todos reunidos e vamos vibrar e levar os nossos pensamentos, agradecendo pela nossa saúde, pelas nossas famílias, pela oportunidade de estarmos encarnados. Vamos vibrar pelo bem do nosso planeta Terra, para os minerais, para as plantas, os animais e os hominais, que se tornem irmãos verdadeiramente. Vamos vibrar para o nosso país Brasil, pelos nossos governantes e por toda a população brasileira. Vibramos também pela nossa cidade e por todos que nela habitam. Vibramos pelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão nos asilos, e principalmente para aqueles que sofrem por se sentirem sozinhos. Vamos agradecer pela aula desta noite, pelos mentores e toda a equipe espiritual que aqui estão, e pedimos a eles que nos acompanhem até os nossos lares. Em forma de maior agradecimento, vamos fazendo a nossa prece, a prece que Jesus nos deixou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E boa noite a todos. E tem algum recadinho, Gi?